pelo menos 2 vezes por mês, eu e Jussara sentamos com esse grupo que vocês viram aqui das fotos, na foto, lá no escritório do MMI. E a gente tem um tempo de meditação na palavra. Então, isso tem sido muito legal, especialmente porque nós temos podido compartilhar com estes que estão em contato com vocês e com outros grupos do Brasil inteiro a respeito da importância desse trabalho, desse ministério e da batalha por trás disso. E os resultados realmente são incríveis, aquilo que Deus está fazendo, né? Essa plataforma principal da batalha espiritual que nós temos está exatamente em descobrir quem nós somos em Deus, a nossa identidade. Depois disso, o nosso tempo de comunhão com Deus. A principal base de autoridade espiritual é a vida no lar. Essa é a principal base de autoridade espiritual. Em cima disso, oração começa a funcionar. E vocês perceberam, especialmente dentro do contexto das últimas eleições, como a igreja brasileira exerceu um papel fundamental nessa batalha espiritual? Vocês perceberam que essa batalha espiritual foi, ou tem sido, né, no contexto político, principalmente contra a família, contra a nossa identidade em Deus e contra a formação dos nossos filhos? É por isso que nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Agora, glória a Deus que realmente, quando a gente está assim debaixo de uma situação tão pesada, nós nos despertamos para lutar. E nós temos visto o que Deus está fazendo, despertando jovens com desejo de se casarem. Despertando jovens que querem ser pais. Nós trabalhamos com jovens com uma missão, né? Esse ano nós recebemos cerca de 40 novos jovens para serem missionários. E vários deles, logo em seguida, né? Viram aquela estrutura molecular assim interessante, e falam assim: pastor, estou querendo casar com aquela moça ali. Eu falei: é de Deus esse negócio, né? E estão namorando. E vários casais estão grávidos. Eu já tinha algum tempo que eu não via isso acontecer. Isso é resultado desse despertar da igreja em consciência da necessidade que nós temos de lutar para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, nas nossas igrejas, nas nossas cidades e principalmente nos nossos filhos. Nos nossos filhos. Isso precisamos fazer, né? E continuando o assunto sobre a questão de batalha espiritual, ela se estende também sobre o que significa ser uma só carne. Nós somos cercados, né? Estamos cercados por apelos eróticos, né? Ao nosso redor, por todos os lados, a gente vê esses apelos eróticos, infelizmente, né? Disse até que nós vivemos uma geração que nunca se falou tanto em sexo e nunca praticou-se tão pouco. Ou seja, os nossos pais e avós eram muito mais ativos do que nós somos hoje. A gente não. O pessoal é muito ativo, às vezes, assim, antes de casar. Mas eu tô falando, tudo que nós falamos aqui
tem a ver com a aliança de casamento, né? Tem a ver com o plano e o propósito de Deus para nós, que é a intimidade dentro, obviamente, do casamento. Por quê? Porque fora do casamento pode até ter sexo, mas não existe intimidade. A intimidade é um produto dessa aliança. E o que é essa aliança? É quando... hoje em dia a gente tem que explicar o óbvio, né? Mas a aliança do casamento é quando as partes juram, né? Prometem-se um ao outro diante de autoridades designadas por Deus, que é o mantenedor da aliança, né? Em nome dele e com reconhecimento da sociedade civil. Então é isso, né? Tem que explicar assim, porque hoje está um pouquinho confuso. Porém, o alvo de Deus para nós, como casal, lembra que eu falei lá no início sobre a relacionamento, Pai, Filho, Espírito Santo, o relacionamento que há na Trindade, na família. O alvo de Deus para nós não é o sexo em si, mas é a intimidade. E o sexo, a atividade sexual no casamento, ela é um instrumento, uma ferramenta que Deus dispôs para nós, para que nós alcancemos intimidade. Pode haver sexo sem intimidade, como eu já disse, né? Mas o alvo de Deus é alcançarmos a intimidade do casamento. E aí, dessa forma, a gente fica mais parecido com Deus. Esse é o alvo dele para nós, que nós nos pareçamos mais com ele. E nosso Deus é um Deus de intimidade, né? Então, como eu disse, a erotização está por todo lado. E há várias maneiras de abordar esse assunto. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes, muitas palestras na igreja, nos grupos, sobre essa área de intimidade, de sexo, de aliança de casamento. Cada pessoa tem um jeitinho de abordar. A nossa maneira é talvez um pouquinho diferente da maioria, talvez, não sei. Mas o foco principal aqui é a aliança, é a intimidade. E o sexo é um caminho para se chegar a isso. Um dos olhares que se tem para a área de sexo, da sexualidade, é aquela coisa aquele tabu, né? É pecaminoso, eu tenho que mortificar a carne, né? A gente via isso muito no catolicismo antigamente, né? Mortifica a carne, uma das coisas que se abstém é o sexo, ou melhor, o casamento até, né? Ou então é muito pecaminoso, faz-se porque, né, o corpo pede, mas bom seria se não precisasse, né? E o outro olhar, o mais comum agora, na minha opinião, é um olhar de lascívia, mesmo dentro do casamento e mesmo no meio cristão. Eu vejo muito não sei, mas eu vejo bastante, mais do que eu gostaria. O que eu quero dizer com isto? O sexo é uma maneira que eu tenho de buscar a minha felicidade, de buscar a minha satisfação, de buscar satisfazer-me. Então, no final das contas, isso é lascívia. E é pecado do mesmo jeito, porque não é este o plano, o propósito, a intenção de Deus, né? Sexo não é para ser praticado porque eu preciso me satisfazer, ou eu preciso que alguém supra minhas necessidades, ou vice-versa, né? Mas a intenção do coração de Deus é muito maior que isso. Alguém precisa de sexo para se sentir completo? Alguém precisa de sexo para viver? O sexo define homem e mulher? Vou te dizer, o praticar o sexo define homem e mulher? Não. O diabo sabe alguma coisa sobre sexo? Não. Ele nem tem sexo. Não é nem
macho nem fêmea. Quem foi que criou o sexo? Deus. Foi Deus quem criou homem e mulher, macho e fêmea. Foi Deus quem criou os animais, macho e fêmea. Ele é o autor da vida. E Deus é santo. E Deus é amor. Então, todas as vezes que você pensa em qualquer coisa que Deus tenha criado, vai estar estampado em cima de qualquer uma das criações de Deus, santidade e amor. Quando se pensa sobre sexo, você tem que entender que sexo é algo espiritual. É algo que Deus criou, Deus fez com um objetivo, e esse objetivo expressa a sua santidade, a sua beleza, a sua grandeza, a sua simplicidade também. Tudo isso está dentro desse contexto. E Deus criou o sexo para diferenciar a aliança do casamento com qualquer outro tipo de relacionamento que nós possamos produzir, buscar. Então, sexo é algo que deve acontecer ou vai acontecer sempre, pelo menos, com 3 pessoas envolvidas. Alguns inventaram outros padrões, mas pelo menos 3 pessoas serão envolvidas. Um homem, uma mulher e Deus. Um homem, uma mulher e o diabo. Vários homens, várias mulheres e o diabo. Deus nunca vai estar nesse outro contexto. Deus nos criou para relacionamentos com Ele, seja vertical, e com tudo mais que Ele criou, especialmente com o nosso próximo, o horizontal. Os 10 mandamentos mostram claramente esse relacionamento vertical, os 4 primeiros, e os outros 6 no sentido horizontal. O resumo dos 10 mandamentos, Jesus fala em Mateus capítulo 22, e ele diz lá no verso 37, sobre o primeiro e o grande mandamento, que fala: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vertical. O segundo mandamento, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós fomos criados para relacionamentos. Agora, você pode ter relacionamentos bem relevantes com pessoas do mesmo sexo e com pessoas do sexo oposto. A diferença é que, com nenhum desses relacionamentos que você criar, você pode ter intimidade sexual, a não ser com aquela pessoa que você fez uma aliança de até que a morte nos separe. Esta é a única pessoa com quem, diante de Deus, com a presença de Deus, você pode cultivar esse tipo de relacionamento, que é uma manifestação não apenas da presença dele, de Deus, como também
uma maneira de equipar tanto o homem quanto a mulher com uma graça especial de Deus, de forma que eles estejam habilitados para lidar com todo ou qualquer problema que surja contra eles ou contra a família. É essa graça especial que se manifesta de Deus para o casal. Tempos atrás, quando eu estava lidando como pastor com muitas situações de aconselhamento conjugal, e eu ficava pensando, nossa, como que pode alguém ter tanta encrenca assim com coisas tão pequenas que para mim eram banais? Sabe aquelas situações que a gente diz tempestade em copo d'água? Agora, eram alguns copos d'água que tinha trovões, relâmpagos e tudo mais. E eu ficava pensando, como que é esse negócio, né? E aí eu me despertei para a questão espiritual no casamento. E eu percebi que quando existe uma abstinência do casal, quando eles não estão buscando e praticando essa intimidade, eles ficam expostos a tantas situações complicadas que tendem a aumentar e criar barreiras entre eles, tornando-os vulneráveis a todos os ataques do inimigo. Tudo é potencializado. Aí eu comecei a abordar todos os problemas dentro do aconselhamento, focalizando principalmente a área sexual. Alguém tem que quebrar o gelo. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que se fazer vulnerável e disponível nesse processo. Tem que se humilhar. E em alguns casos eu tive realmente que dar aula, dar instruções. Uma das barreiras que eu percebi era a religiosidade, a falsa ideia de santidade. Quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais está buscando a santidade e menos pode se envolver com as coisas da carne. Eu vou te dizer, isso já arruinou muitos casamentos. Já arruinou muitos casamentos. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, e ele fala, olha, o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o tem a mulher. Semelhantemente, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu esposo. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, e quando há mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração. E isso, um tempo especial de oração, um contexto de jejum e separação para buscar a Deus por alguma razão muito específica. Mas ele diz lá, mas por pouco tempo. E depois ajuntem-se novamente para que Satanás não vos tente por causa dessa separação. Não se tornem vulneráveis. Esse contexto. Quando eu estava ensinando algumas coisas, eu me lembro de um caso específico, uma jovem senhora, casada não muitos anos, estavam lá tendo já tinham tido a sua primeira filha, que era ainda pequena, e por causa das demandas espirituais da igreja, ela deixou de se cuidar. Achou que, por exemplo, passar um batonzinho, fazer um agradozinho, era coisa da carne, era coisa do mundo, né? Vaidade. O marido não era crente. Vivia ele era um bancário,
quer dizer, muito exposto a muitas mulheres, claro que vão no banco, precisam de os serviços lá. E ela se tornou uma pessoa, apesar de ser bonita, mas não muito atraente. E, consequentemente, ele foi se separando, quer dizer, depois saiu de casa. E ela estava muito triste, estava ministrando numa conferência lá na igreja, e eu percebi isso, e ela pediu aconselhamento, e eu comecei a conversar com ela, e aí eu perguntei, você quer separar-se do seu marido? Ela, não, pastor, mas ele nem é crente, mas não tem importância, eu amo, eu quero ficar com ele. Falei, tá bom, então vamos orar para que ele vá lá na sua casa. Onde é que você mora? Eu moro em apartamento. Tem privacidade? Tem. Seu marido gosta que você tenha maquiagem? Ele gosta. Então você faça isso. Coloca uma roupa mais à vontade. O que ele gosta de comer? Ele gosta de comer isso. Tá bom, então vamos orar para que Deus possa tocar no coração dele e que ele vá lá. Aí oramos e tudo. Eu fiquei sabendo disso cerca de 1 ano depois, quando eu voltei na igreja para uma outra conferência, né? Ela estava me contando, né? E aí eu fui perguntar, e aí? Pastor, tá tudo bem lá em casa, né? Meu marido está até indo na igreja, mas como foi? Sabe quando nós oramos para que ele fosse lá em casa? Ele foi. E eu estava lá bem arrumadinha, né? Quer dizer, empetecada, né? Bem à vontade, tudo, e ele comeu lá, foi almoçar naquele dia, perguntou por mim, pela nossa filha, né? No outro dia, ele foi de novo. No terceiro dia, foi de novo. No quarto dia, pastor, ele me agarrou. Pois não saiu mais de casa. Depois que eu percebi a funcionalidade da aliança que determina uma só carne, eu comecei a abordar todos os problemas conjugais, começando por esse ponto. E aí, quando eu abordava os assuntos pelos quais os casais haviam me procurado, tempos mais tarde, pastor, já resolveu, já está tudo resolvido. Por quê? O que estava faltando? Estava faltando graça. O portal da graça, o canal da graça tinha sido fechado. A Bíblia nos mostra, de uma maneira assim muito enfática, que solteiros que se envolvem na área sexual estão trazendo maldições para a sua própria vida, para o seu próprio corpo e para o seu relacionamento com Deus. Temos muitas advertências na palavra sobre esta área. Uma das que eu gosto de citar está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz assim, 1 Tessalonicenses 4, aí vocês que são pais, filhos adolescentes, vocês que dão aula na escola dominical, vocês que trabalham com jovens, deviam saber esse texto aqui de cor. Diz assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e os exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão,
Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Bem, ofender, a gente já sabe muito bem o que significa. Faltar com o amor para com aquela pessoa, respeito e assim por diante. Defraudar. Você já pensou nessa palavra? Defraudar é despertar um desejo, despertar uma paixão que não podemos satisfazer sem pecar contra Deus. Isso é defraudar. Despertar em alguém um interesse, um desejo, uma paixão que nós não estaremos aptos, não poderemos satisfazer aquilo sem pecar contra Deus. Esta é uma das áreas que o diabo mais tem usado para destruir rapazes e moças, desviando-os do plano que Deus, dos sonhos que Deus tem para a vida deles. Isso é uma maldição. E nós precisamos entender a importância do nosso corpo, que é sagrado, que é santo. Sexo é algo espiritual, não é simplesmente uma questão biológica. Isso é hormonal e normalmente nós temos esta explosão hormonal quando as glândulas estão em atividade ou se preparando para a vida produtiva, a vida adulta, que não é simplesmente produtiva no contexto de produzir filhos, de gerar filhos, mas produtiva no sentido de ter iniciativa, de fazer coisas, de ir em frente, como um caçador vai para a caça, como um guerreiro vai para a guerra. Essa adrenalina ou testosterona impulsiona-o para a vida. Mas em todo o contexto da vida, uma das coisas que é fundamental que homem e mulher entenda é aquilo que Paulo em Gálatas capítulo 5 alista como sendo fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Tem que aprender a se dominar. Ele tem que entender que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas nos são lícitas, eu não sou escravo, mas eu não me permitirei ser dominado por coisa alguma. Então, esse treinamento precisa ser entendido desde a adolescência, quando na puberdade aflorada, as glândulas começam a funcionar. Pais precisam estar presentes, precisam ensinar os seus filhos, adolescentes, a lidarem com essa situação. Aqueles que adquiriram um livro, provavelmente vai ver um capítulo sobre isso lá. É muito interessante, o nosso filho Esdras, como acontece com a maioria dos autistas, eles têm uma capacidade de sensibilidade extremamente aguçada. Tudo assim potencializado, está lá, Eles sentem muito mais, eles percebem muito mais, cheiro para eles pode ser uma coisa muito forte, uma audição extremamente desenvolvida. Nosso filho tinha algumas fixações, uma delas era brincar ou trabalhar com água. Então, ele desenvolveu a capacidade de ouvir no chão, onde que tinha cano enterrado, e ele ouvia e cavava até descobrir o cano, quebrava o cano para brincar com a água. E eu me tornei um bombeiro hidráulico por excelência, de tanto cano quebrado que eu tive que consertar.
sensibilidade. Me lembro quando ele tinha uns 5 para 6 anos, ele ficou gripado, e ele é muito resistente, né? Tem uma saúde muito boa, e ele ficou muito gripado, e ele estava assim, chateado por causa daquela agonia, né? Nariz entupido, voz fanhosa. Aí Jussara foi levar ele para a cama para dormir, e aí ele, quando ela estava saindo, ora para Esdras ficar curado. Aí ela orou, Deus, cura o Esdras. Não é desse jeito. Aí ela, como assim? Não é desse jeito, não ora desse jeito. Aí ela mudou todas as palavras e ficou mais pentecostal, né? E orou e tudo. Não é desse jeito. Aí ela orou o Pai Nosso que não é desse jeito, e já ficou irritado. Então, do que jeito que você quer que eu ore? Daquele outro jeito, que jeito? Uralabaquiria, xiri, andaralabacuriama. Ali a gente já descobriu que ele tinha uma sensibilidade ao Espírito muito grande. Tempo passando, chegou a puberdade. Isso foi muito interessante. Se você quiser contar alguma coisa, você conta. Tínhamos 2 filhos mais velhos, né, já adolescentes, uma menina, né, recalcada e tudo. E ele começou a sentir, né, as glândulas funcionando, né, e o corpo aparecendo, o pelo, né, e coisas assim. E aí ele ficava desesperado. Ai, meu Deus, tá acontecendo. Já tá dando 8 horas. Daí a pouco vai ser 9 horas. Ai, vai chegar meio-dia. Isso foi uma nomenclatura que ele achou para a questão da ereção. E aí ele ficava nervoso demais. Ele, vai dar 9 horas, vai dar meio-dia. E ficava desesperado, porque aquilo para ele era uma agonia, né? E eu falei, filho, não tem jeito, é assim mesmo. Aí fui ensinar para ele, né, como que podia resolver a situação, que eram as glândulas que o homem tem, que o rapaz tem, que a mulher tem, diferente, né, e tudo. Ele foi para a enciclopédia e leu e estudou tudo sobre aparelho reprodutor masculino, feminino e sexo. E ele aprendeu tudo. E aí não ajudava simplesmente saber. Eu falei, olha, mas tem alguma coisa que vai ajudar para você, né? Primeiro, banho frio. Ajuda. Segundo, correr. Queimar energia. Aquele menino já não tinha marcha lenta. Ele só vivia na alta. Depois que eu falei isso para ele, ele corria o tempo todo, né? Ele tinha lá os seus 12 aninhos. Estava lá um grupo de jovens no refeitório da missão, ensaiando, né? Teatro, coisas assim. De repente chega o Esdras, se joga lá no chão do refeitório, suado, vermelho, né? E dizendo, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Parou o ensaio, foram os rapazes, as moças, os rapazes lá, tudo lá. Para que foi essa? Você está machucado? Você caiu? Você teve um acidente? Ele, eu já corri. Eu não aguento mais de tanto que eu já corri e o meu pipi não fica mole. Acabou o ensaio. Tá no livro com a permissão dele, tá? Que eu pedi permissão a ele para contar a história. Acabou o ensaio, aqueles rapazes, aquelas moças se dobravam no chão e riam. Mas nunca tiveram uma aula de domínio próprio tão ilustrativa como aquela. E ele aprendeu a vencer a situação. Com 14 anos, ele dava aula de biologia nesta área, né? Deixava umas moças até constrangidas. Ele estudou tudo que podia aprender sobre a questão. Depois chegou a uma conclusão. Eu não vou me casar. Eu não quero conhecer os segredos das mulheres. Essa foi a declaração dele. E ele tem se mantido dentro do celibatário,
até o dia de hoje. Ele tem 32 anos. É um rapaz cheio de Deus, vigoroso, bonito, temente a Deus. E ele aprendeu a ter domínio sobre isso. Aprendendo a ter domínio sobre isso, ele aprendeu a ter domínio sobre muitas outras áreas da vida dele, que tem sido um exemplo para tantos. Agora, o diabo tem alvos para destruir a família, a herança de Deus em nós e o futuro. Estatisticamente, isso é ciência. É comprovado que hoje o nível de testosterona nos rapazes decaiu muito. Não só a testosterona, mas a contagem de espermatozoide no homem de hoje é muitíssimo mais baixa do que foi nos nossos pais e avós. Então, isso já várias clínicas têm dado essa reportagem. O que eu entendo que faz parte claro, tem várias razões que a gente não vai entrar aqui. Talvez alimentação, talvez radiação, talvez uma série de coisas, mas o fato faz parte dessa estratégia de tirar o homem de cena, né, de diminuir a masculinidade. Como também tem diminuído a fertilidade nas mulheres. Todo esse contexto está como estratégia de Satanás de criar um vácuo na vida do homem, da mulher e da família. Mas, em contrapartida, você vê uma erotização maciça no sentido de preparar as crianças precocemente para isso. Isso é roubar dela, tirar dela o principal escudo de proteção espiritual, que se chama inocência. A inocência tem sido roubada. A Bíblia fala lá no 5º mandamento, Êxodo capítulo 20, se você quer ser bem-sucedido, ser de longa vida sobre a terra, quer que a vida lhe sorria, que lhe vá bem, o que você tem que fazer? Honra pai e mãe. Uma das principais maneiras de desonrar pai e mãe é se envolver com imoralidade. Sexo sem honra e fácil é o que o diabo tem proporcionado para este mundo. Sexo fácil e sem honra. Isso desonra pai e mãe, desonra os avós, desonra a família, mas gera no indivíduo uma expectativa ou um sentimento de independência. A vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu bem entendo. Essa também é uma desculpa para aborto. A mulher tem direito sobre o seu corpo, ela pode fazer o que bem entender. Deus não pensa assim. Amor não pensa assim. Como o Gilberto está falando, né? Os solteiros estão ativamente na prática de sexo e sem intimidade, sem honra. E aí o que acontece muitas vezes, casam-se e aí o interesse, especialmente da menina, da mulher, o interesse pela vida sexual diminui grandemente, né? E tem uma série de questões aqui que nós não vamos, né? A gente não tem tempo para entrar em detalhes, obviamente, mas
quando nós entendemos, nós como casados, que a base para a nossa prática sexual dentro do casamento é a aliança e isso traz intimidade. E quando nós nos tornamos íntimos, nós nos parecemos com o Senhor, mais com o Senhor. Então, o nosso alvo na prática sexual, gente, como tudo mais que nós fazemos, é chegar mais perto de Deus. É conhecer mais a Deus. Por que eu estou falando isso? Você pode pensar assim, mas Deus não faz sexo. Mas eu não estou falando só de sexo, conjunção carnal. Mas em toda intimidade, Deus vive na intimidade, só que Ele usa outros caminhos, né? Mas Ele colocou em nós, no nosso corpo, dispositivos para que, ao praticarmos o sexo dentro do casamento, portais da graça se abrem. Traz uma leveza no nosso espírito e nós nos tornamos ali, de fato, uma só carne. Quando a Bíblia fala uma só carne, às vezes a gente pensa na carne assim, né? É óbvio que nós não nos tornamos um na carne, mas um só na nossa alma. Porque a sexualidade dentro do casamento tem a função, guarde bem isso, tem a função de alimentar a alma do cônjuge. Eu vou nutrir a alma do meu marido através da minha entrega sexual para ele. E ele nutre a minha alma. Vai além de orgasmo e de questões puramente fisiológicas. Entra numa questão que é alma, é espírito. Nós nos tornamos um naquele instante. E nós acessamos esse portal da graça e entramos nesse círculo da Trindade de uma forma muito especial. Então, quando nós temos essa revelação, esse entendimento, o sexo, né, obviamente, dentro do casamento, o sexo se torna, não é uma questão de eu vou me satisfazer, eu não vou me satisfazer, eu vou satisfazer o outro. Não é, mas é a questão de uma entrega total, porque eu quero ser como o meu Deus, que se dá totalmente na intimidade. Espero que vocês estejam entendendo, que vai além de, uau, a minha esposa, uau, o meu marido, né? E também tem uma outra questão aqui, que a atividade sexual, ela tem movimentos ao longo do casamento, né? Então, nós temos 40 anos de casamento, quase 40, vai fazer 40 anos que vem. Então, a atividade sexual, e até mesmo o libido, né? A libido tem movimentos durante toda a vida, né? Como a paixão. Eu brinco com os solteiros, que eu falo assim, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente apaixona, casa, e aí a paixão vai embora. Aí eles ficam tudo tristes. Ah, não, é assim? Fala, vai embora. Mas ela volta. Aí ela vai embora de novo. Mas depois ela volta. E é assim durante a vida da gente, graças a Deus, né? Porque eu não ia querer ficar apaixonada 40 anos, né? E muitas outras coisas para fazer na vida. Mas, então, a atividade sexual também tem esses movimentos de acordo com a idade, de acordo com o tempo do casamento, de acordo se a mulher está grávida, se a mulher acabou de ter um bebê. Tem uma série de... E tudo bem, não fica apavorado com isso, não, tá? Porque, assim, vai, mas volta, vai, mas volta. E vai e volta, segundo meu avô, quando né? Então, o que acontece? Como a gente vê filmes maravilhosos de romances, a gente às vezes vai, cria essa expectativa no casamento, sabe? Daquela coisa, porque os caras são atores bons, né? Nos filmes, não é verdade? Então você fica, uau, eu queria isso para minha vida sexual, deve ser maravilhoso, né? Depois você fica sabendo que aquele ator, aquela pessoa... ou é homossexual, ou tem uma vida desgraçada, né? Tem um casamento, não sei quantos casamentos, não tem nada de intimidade, não sabe nada daquilo, mas eles são bons atores. Enfim, então, eu falo assim, gente,
sexo tem aquela. Às vezes acontece, porque Deus, né, Deus é muito bom com a gente. Então tem às vezes assim, é banquete mesmo, né? Iguarias. Eu que gosto de comida gourmet, comida fina e tal, talheres maravilhosos. Eu tô falando da cama mesmo, tá? Analogia, tá, gente? Fazendo uma comparação. É. Então, assim, tem vezes que é isso mesmo, é banquete. Glória a Deus por isso. Mas, gente, o dia a dia não é banquete assim todo dia. E tudo bem. É feijãozinho com arroz. Eu tô vendo as cabecinhas balançando, vocês estão me entendendo direitinho. Talvez quem acabou de casar, né, não esteja entendendo bem isso, Mas o que sustenta a vida é o feijão com é arroz. o básico, feijão com arroz todos os dias. Se não tem isso, viva de churrasco para você ver se não vai pro hospital rapidinho. Exatamente, é isso que nós temos que entender, porque é o que? Uma aliança, é a nossa intimidade. Então, é feijão com arroz? É feijãozinho com arroz, bem feitinho, bem temperadinho, entendeu? E de vez em quando, glória a Deus, de vez em quando tem, né, um banquete. Mas não tenho essa expectativa. Eu já participei de muitos encontros de casais, porque eu crente de terceira geração, né? Então, nasci na igreja. Então, já ouvi muitas vezes falando sobre sexo, né? E aí eu vejo, às vezes, pessoa falando, coloca muita ênfase assim, mulheres, ponham uma lingerie, ponha velas. Eu gosto de velas até, acho bacana, dá um cheirinho bom, mas... velas perfumadas, né? Mas o ponto não é este. Porque se a gente coloca isso como a coisa mais importante, a gente desvia o foco da questão principal, que é a intimidade. Através da nossa sexualidade, nós cultuamos a Deus. Nós prestamos culto ao Senhor. Ele está presente ali. Ele está presente não somente ele está presente, mas é algo que nós oferecemos a Deus. Porque quando você, esposa, se oferece, ou se entrega, né? Nem sempre a gente se oferece, mas a gente se entrega. Quando você, esposa, se entrega naquele relacionamento... Por quê? Quando nós servimos o próximo, quando nós amamos o próximo, e no caso aqui o marido, que é a pessoa mais próxima... Esse é o próximo. Nós estamos servindo a Deus. Nós temos que partir desse entendimento e desse pressuposto. Aí, gente, tudo bem, às vezes tem lingerie, às vezes não tem lingerie. Às vezes é pijaminha de flanela. A minha melhor amiga, ela não usa pijama de jeito nenhum, que ela acha, porque ela é casada. Casada, assim, mesmo tempo de casamento que eu, né? Só camisolinha bonita. Glória a Deus por ela. Mas eu não sou assim, entendeu? Eu gosto no inverno do meu pijaminha de flanela. Isso não tem nada a ver. E não atrapalha também, não. Não. Então, eu só tô dizendo para vocês, assim, até para quebrar um pouquinho, porque vocês estão meio cansadinhos, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que não se iludam, assim, se eu não fizer igual a minha amiga faz, se eu não colocar uma coisa bonita. Melhor que não saiba como a sua amiga faz. Mas é verdade. Mas as mulheres, às vezes, acabam, né, falando um pouco demais. Então, não é esse o ponto da intimidade. Não é este o ponto da intimidade. O ponto da intimidade é entender, de fato, que quando nós praticamos sexo com o nosso cônjuge, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos adorando a Deus. E nós estamos o quê? Abrindo o portal da graça. Isso é ele que gosta de falar mais, né? Mas é verdade, nós estamos abrindo o portal da graça. Então, lá em casa tem até meu bem, eu acho que nós estamos precisando de graça. Graça. Quando a coisa está difícil... Graça de Deus para resolver essa situação. Então, uma das maneiras é através da intimidade, da aliança entre o cônjuge e o próprio Deus. Agora, da mesma forma que amor não é um sentimento, e eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso,
Você não sente amor. Você decide amor. Amor está 100% centrado no nosso livre-arbítrio, na nossa vontade. E é uma decisão, é uma escolha que se faz de fazer sempre o melhor possível para Deus, para o próximo e para si mesmo. O si mesmo está sempre em terceiro lugar. Não tem nada a ver com eu gosto. Não. O gostar depende de circunstância, depende de afinidades que se constrói. Podem ser quebradas, decepcionadas, mas o amar não depende do outro, só depende daquela pessoa que decide amar. Você acha que Deus gosta de todo mundo? Vou te dizer, tem algumas pessoas que Deus não gosta mesmo, mas Ele ama. E o amar, nós temos que fazer isso até para com o inimigo, temos que amar. Num relacionamento de intimidade, é o amor que tem que ser o alicerce, o fundamento de tudo. As nossas atitudes precisam estar alicerçadas em amor. Nessa reunião... Tem gostar também, né, amor? Mas senão eles vão pensar que... Não, tem o gostar também, né, gente? Que é o óleo, né? Mas, de fato, o que ele falou é verdade. Nem todo dia você sente assim, aquela coisa, né? Mas a gente faz o que é certo, independente do que a gente sente. Esse gostar é construído. Mas de vez em quando você sofre um abalozinho. Sofre ou não sofre? Né? Aí, e geralmente, você não pergunta ao seu cônjuge, você gosta de mim? O que você pergunta? Você me ama? Às vezes a resposta está entre os dentes. Eu te amo. Porque as circunstâncias não estão ajudando. Mas nós temos que aprender a trabalhar esse contexto, porque na batalha espiritual contra o casamento, tá? Satanás procura fazer de tudo para que você não tenha intimidade ou tempo de qualidade. E hoje está muito fácil, ele conseguiu uma vitória tremenda. As pessoas estão extremamente ocupadas. Muitos estão até achando que o dia está passando muito rápido. Olha, eu vou te dizer, não está. Está igualzinho era antigamente. Tem 24 horas. Cada hora 60 minutos. E eu vou te dizer, o relógio não está andando mais rápido, não. É você que está andando tão rápido que nem dá conta que o relógio está passando. E chega em casa estrupiado, cansado, não quer saber de nada, às vezes nem de comer. Vai, e na cama e dormiu, apagou. E muitos, nesse frenesi da vida, ficam 1, 2, 3 semanas. Alguns entram mês, saem mês e nada rola. Isso que ele está falando, alguns talvez podem pensar assim que é um exagero. Não é verdade. Nós temos aconselhado muitos casais, inclusive jovens casais, que ficam meses sem ter relação sexual. Meses. E isso eu vou te dizer, é do diabo. É do diabo. Porque as lutas não diminuem. As lutas, elas vêm. É igual a parábola lá do capítulo 7 de Mateus, né? As casas, na areia ou na rocha. Vão vir tempestade e elas vêm. O que vai fazer diferença é o quanto de graça você tem disponível nesta batalha.
É isso que vai fazer diferença. E entendam, homem não tem necessidade de fazer sexo. Porque se tivesse, tadinho dos solteiros, teriam que dar uma desculpa para eles. Mas diante de Deus, eles precisam viver uma vida santa. Eles não vão morrer se não fizerem. Isso é espiritual que nós precisamos aprender a conter. Essa coisa chamada libido, que tem de ser menor na mulher do que no homem, isso tem a ver com o nível de testosterona, tá? Mas isso não determina a intimidade. O que determina a intimidade é o amor que eu tenho para com o meu cônjuge. E é aqui, na nossa mente, nós temos que nos preparar, nós temos que criar meios, nós temos muitas vezes que determinar. Marcar horário na agenda. Marcar na... Funciona. Às vezes, se não tem agenda de papel, lá no Google eles oferecem isso também, esse serviço, né? Você pode marcar lá, né? Mas, olha, de hoje não passa. Isso, se determinare dentro desse contexto, para que Satanás não alcance vitória ou vantagem sobre você. Algumas pessoas têm estado preocupadas em relação aos filhos, à segurança dos filhos. Olha, não tem nada que gere mais segurança, mais confiança na vida do filho, da filha, do que ver, sentir, perceber que os seus pais se amam e estão bem. Pode faltar até comida, pode faltar qualquer outra coisa, até de necessidade necessária, né, para a vida. Mas se eles têm confiança e entendimento de que seus pais se amam, eles estão bem e podem driblar qualquer situação sem ter crise. E uma das coisas que mais gera essa confiança no casal e que faz com que eles transmitam isso é quando tanto homem quanto mulher estão cheios da graça. Hebreus capítulo 13, verso 14, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Tem algumas pessoas que pensam que pelo fato de serem casados, vão fugir da imoralidade. Não vão. Você pode até trazê-la para dentro da sua própria casa. A Bíblia não é um manual de sexo, mas é um tremendo manual de relacionamento. Mas fala bastante sobre esse assunto, e se você quiser meditar um pouco no livro de Cantares, pode ficar bastante surpreso. Só que você vai precisar também de um dicionário da língua original, porque tem muitas coisas traduzidas no português que não fazem sentido segundo o que realmente quer dizer. E se você entende o negócio ali, vai ver que ele beira a um conto, um romance apimentado, né? Está lá dentro desse contexto. Por quê? Sexo é algo de Deus, vem de Deus. E Satanás tem buscado roubar isso dos casais, de forma que eles fiquem vulneráveis às tempestades que vêm ou sobrevêm sobre a família em todo momento. Então, como que isso anda na sua vida? Como que você tem abordado esse assunto? Tem casais que, tentando dar um jeito nisso, trazem para dentro do quarto da intimidade, onde Deus deve estar,
filmes pornográficos, revistas pornográficas, símbolos pornográficos. Vou te dizer, você errou o alvo. Perdeu o entendimento desse contexto de santidade. O corpo não é para ser abusado, mas para ser venerado com honra. Porque é templo do Espírito Santo. Alguém vai perguntar, mas o que pode e o que não pode num relacionamento de intimidade do casal? Olha, é isso, você junto com o seu cônjuge que vão ter que descobrir, porque só tem uma regra dentro desse contexto. Primeiro entra no teu quarto e fecha a porta. Esse é regra áurea, né? Intimidade, só diz respeito a vocês dois, mais ninguém, mais nada. Segundo, amor. O que é amor? Eu quero que ela se sinta a mulher mais honrada, mais valorizada de todas as mulheres do mundo. E esse é o mesmo sentimento que ela deve ter, o mesmo pensamento que ela deve ter. Então, o amor não permite que o marido vá fazer qualquer coisa ou propor à sua esposa qualquer coisa que ela se sinta poluída, impura, abusada, um objeto. Isso certamente será banido. E, semelhantemente, ela para com ele. Então, o amor é a base. O objetivo dele é que ela seja totalmente satisfeita. O objetivo dela é que ele se sinta o homem mais realizado do mundo. Então, se tem uma briga entre eles, qual dos dois vai conseguir fazer com que o outro seja mais satisfeito e feliz? Essa é a briga. Mas o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode, o corpo pertence a eles. E se há um consenso amoroso entre eles, a intimidade é deles e não vai servir de modelo para nenhum outro casal. Então, esta é uma área que nós nunca devemos trazer a público, nem como exemplo para ensinar outros casais, inspirar outros casais. Eu já vi isso acontecendo em áreas de aconselhamento e o que gerou cobiça e adultério. Comparações que não devem acontecer. É um livro secreto apenas dos dois, mas ninguém deve penetrar nisso. Não permita que Satanás coloque brechas na sua vida nesta área, porque é santo e é até que a morte os separe. Então eu gostaria que nós parássemos um pouquinho para pensar. Quem sabe a sua vida, o seu casamento tem estado debaixo de batalha espiritual. Na sua identidade, nos seus pensamentos. Eu não consigo ser santo. Não tem jeito para mim. Como Davi falou, nem em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci todo torto. No caso de Davi, existe um entendimento de que ele provavelmente era um filho bastardo. Quer dizer, em pecado, lhe concedeu a sua mãe, separado. Nem foi apresentado para Samuel como parte da família. Era aquele filho que foi, à força das circunstâncias, trazido para o lar. Mas pode ser a sua realidade, foi a minha realidade.
Mas independente de qual foi a nossa história, a maior das verdades que suplanta todas as outras é: Ele me conheceu no ventre da minha mãe e Ele me quis. O maior amor de todo o universo me amou e me quis e me recebeu. Isso cancela qualquer outra situação. E Ele me amou tanto ao ponto de dar o seu filho para morrer no meu lugar, para que eu pudesse ter acesso àquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo. De eu ser conforme a sua imagem, a sua semelhança, santo e irrepreensível perante Ele. E eu passei a ser uma focalização, uma perseguição de amor dele, com desejo de relacionamento comigo. Então essa é a verdade que nós precisamos estabelecer na nossa mente e que vai gerar: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu reflito a natureza e o caráter de Deus. E maior é aquele que vive em mim do que aquele que está neste mundo. A sua graça me basta. E ela é maior que a vida. Portanto, resisti ao diabo e ele fugirá. Nós não podemos nos acomodar com essas situações, precisamos nos levantar. Então, se tem alguma área na sua vida, como também essa área de intimidade, o seu quarto não tem sido um altar ao seu Senhor, é hora de arrepender, é hora de levantar e sair daqui desse encontro com uma nova disposição de resolver a situação e encher-se da graça do Senhor. Então abaixa a sua cabeça. Pergunta ao Espírito Santo se tem alguma área na sua vida que está precisando de um toque dele. E quando nós aqui estivermos orando, se tem alguma coisa que Deus está falando com você, que falou com você nessa tarde, e você gostaria de receber oração, aí eu te convido a se colocar de pé. Fora disso não, fora disso você mantenha-se sentado. Não fique de pé se você não está tomando uma decisão diante de Deus, consciente de que alguma coisa na sua vida, no seu casamento, na sua casa, precisa de mudança. Mas se você reconhece que precisa e quer essa mudança começa com você admitindo, você chegando diante de Deus e falando: Deus, foi bom ter vindo aqui porque o Senhor falou comigo, eu concordo com tudo isso e eu preciso e eu quero tomar uma decisão. Querido Espírito Santo, eu que te agradeço pelos meus irmãos terem feito esse sacrifício de vir aqui. E eu sei que eles vieram com expectativa. Eles vieram querendo achar ou buscar ou receber alguma coisa do Senhor. E eu te peço que o Senhor realmente esteja trazendo na mente deles, trazendo essa revelação das áreas que alguns até não tinham consciência, mas passaram a ter hoje, de que estão debaixo da mira do inimigo e não têm se dado conta de que o Senhor é superior, é maior, muito maior em nós do que o próprio inimigo. E nesta hora eu te peço que o Senhor esteja nos mostrando. Toque em nossos corações de uma forma nova, Espírito Santo.
Traga as revelações, aquelas que o Senhor quer distribuir individualmente, de acordo com a necessidade de cada um. De acordo com o trabalho, o ministério, aquilo que cada um faz. De acordo com as demandas. Traga, Espírito Santo, o refrigério, mas também a correção necessária, de acordo com cada situação. Nós confiamos em Ti, porque sabemos que a obra é Tua mesmo, não é nossa, nem nenhum líder ou nenhum pastor, mas é do Senhor. E o Senhor é aquele que completa tudo aquilo que iniciou. Por isso, nossa gratidão. Por isso, Senhor, o nosso obrigada, porque tudo que nós fazemos é em parceria contigo. Tudo que nós fazemos é por causa do Senhor. Então, que cada um aqui vá para a sua casa, levando consigo algo novo de Ti. Não por causa da gente aqui, mas por causa do Senhor mesmo. Então, se você ainda precisa de se manifestar, esse é o momento de você se colocar de pé diante do Senhor. Quem sabe vai ter alguma coisa que você vai ter que conversar com o seu cônjuge. Talvez perguntar, eu estou sentindo isso e isso, será que você consegue observar se isso é uma realidade no nosso relacionamento? Será que nós não precisamos de um grau aqui, de um toque especial de Deus? Alguns provavelmente vai ter que admitir, dizer, olha, eu estou errado na minha postura com você, me perdoa. Eu reconheci que eu tenho agido de forma errada. Me perdoa. Mudanças requerem essas atitudes. Mas não deixa isso passar, porque não tem nada neste mundo que possa ser comparado à revelação de Deus através da família, através do casamento. Se você não tem experimentado isso, tenha certeza que está lá e que você precisa alcançar, porque Deus já disponibilizou. Está faltando aí alguns degraus que você precisa galgar. E isso tem a ver com áreas na sua vida que precisam ser restauradas. Mas Jesus é aquele que nos chamou para nos restaurar, segundo aquilo que nós lemos hoje em Efésios. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele disponibilizou isso para você. Então, é nós que precisamos lançar mão e dizer, Senhor, eu quero, Senhor, me toque, Senhor, me transforme, Senhor, venha sobre mim. Pai, no nome de Jesus, como o Jussara orou, eu apresento para esses irmãos, meus irmãos, diante de Ti. E eu oro, Senhor, para que venha a Tua cura, Senhor, em suas vidas, no espírito, na alma, no corpo, no casamento, no relacionamento. Eu oro que venha o Teu renovo, Senhor. Deus, que este dia 24, seja lembrado, 24 de novembro de 2018, seja lembrado, Senhor, seja escrito na agenda, na Bíblia, em qualquer coisa, mas que seja lembrado como um dia que o Senhor trouxe vitória, trouxe, Senhor, revelação novas,
trouxe o renovo da esperança, o fortalecimento da fé. Oh Pai, no nome de Jesus, que o Senhor comece algo novo e que nós sejamos inspirados a inspirar outros, a orientar outros, a mostrar a beleza da santidade do Senhor na família, que não tem nada nesse mundo que possa ser comparado. Obrigado por tua presença e graça entre nós. Obrigado pela tua palavra que nos ensina. E nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que você possa conversar sobre essas coisas sem medo. Que você viva essa interdependência com seu cônjuge, com a sua família e com o Espírito Santo. Amém.